Provérbios capítulo 20, seja bem-vindo à série Provérbios a Gosto. O gosto de Deus é melhor. Esta série de leitura de Provérbios, que está sendo gravada aqui em agosto, foi direcionada pelo Espírito Santo. No princípio desse mês, ele nos disse para meditar em Provérbios, verificando que no livro de Provérbios se revela o gosto de Deus para a nossa vida. Ele tem um gosto, ele tem uma vontade para nós. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, vamos meditar em Provérbios e ele nos deixa alimento espiritual a gosto para nós podermos nos alimentar muito bem da palavra dele e desfrutar do melhor que ele tem preparado para cada um de nós. Provérbios 20 começa falando em versículo 1 que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. O versículo 1 está dizendo: não se envolva com bebidas, não se envolva com o vinho, porque o vinho é escarnecedor. O que significa isso? O vinho, ele é prazeroso de você beber. E você pensa, é uma bebida deliciosa, é para ter um desfrute, mas de repente você começa a ficar preso nele. Ele começa lentamente a dominar a pessoa que se entrega a ele. E de repente, quando a pessoa tem uma dificuldade na vida, ao invés dela orar, ao invés dela lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força, ele passa a pensar: eu vou beber o vinho para trazer um relaxamento. Então, quando ela menos espera, ela tropeça e começa a ter um vício na bebida. Por isso que o vinho é escarnecedor. Ele começa parecendo algo bom e depois pode carregar a pessoa para a embriaguez e para a dependência, quando nós devemos estar sempre dependendo da alegria do Senhor, que Ele é a nossa força. Então o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Bebida forte provoca alvoroço em nós, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Nós estamos usando algumas cores aqui nessa série e nós estamos pintando de laranja claro todos os versículos que falam sobre sabedoria. Aquele que é sábio, veja que o texto fala: o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que neles errar nunca será sábio. A pessoa que cai no vinho, na bebida forte, ela perde a verdadeira sabedoria, que é o temor ao Senhor. Provérbios 1, versículo 7 fala: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O que é temor ao Senhor? Ter Deus em primeiro lugar em alto respeito, alto e extremo respeito a Deus. Colocar Ele em primeiro lugar em todas as circunstâncias. Aquele que erra na bebida e no vinho nunca será sábio. Está colocando a bebida e o vinho antes de Deus como um refúgio, como uma forma de aliviar os seus problemas. Nunca vai cair na sabedoria. Versículo 2: como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca sua ira peca contra sua própria alma. O rei pode ser o seu patrão, o seu chefe, o seu líder de equipe, pode ser o governador, o prefeito, uma autoridade. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca sua ira peca contra sua própria alma. Você não vai desrespeitar, desonrar, desacatar um policial, uma autoridade, quando está lavrando um auto de infração de trânsito. O que provoca a ira da autoridade vai receber o terror da pessoa, como o bramido do leão. Versículo 3:
Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. O versículo 3, o versículo 2 fala sobre o respeito às autoridades, o respeito à hierarquia, o respeito à ordem. É sobre isso que o versículo 2 fala. A sabedoria está nisso. O versículo 3 fala que honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se intermete nelas. Então, o versículo 3 fala que a sabedoria está em não se envolver em discussões. Quando você conversa com alguém, use as conversas para serem úteis. Aqui no versículo 2, sobre o respeito às autoridades, lembrei de uma pessoa que levou 4 multas de trânsito em uma única abordagem. Por que a pessoa levou 4 multas de trânsito? Ele estava dirigindo meio que no zigue-zague. O policial parou o veículo, pediu para soprar o bafômetro, ele se negou. Depois ele se negou, depois falou alguma coisa contra o policial, recebeu uma segunda multa, depois que recebeu a segunda, ele ficou reclamando, então o policial quis verificar outras documentações e no final ele recebeu 4 multas. Por que ele recebeu 4 multas? Porque ele desrespeitou a autoridade. Então veja que o versículo 2 fala sobre isso. Respeite a hierarquia, respeite as ordens. O 3, desvie-se de questões. Não adianta você ficar discutindo com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu chefe, com o seu patrão, com o seu funcionário. Discussão não resolve o problema. O que resolve é uma conversa objetiva, franca, clara e sincera. Coloque os pontos que precisam ser tratados, converse e sempre coloque metas de mudanças para conciliar as relações. Versículo 4. Nós estamos usando a cor azul para falar de preguiça, de trabalho, de questões nesses assuntos. Então o versículo 4 fala: o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Lá em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 4, fala que aquele que olha para o vento nunca semeará e também nunca vai colher. Então o preguiçoso ele é assim, ele encontra desculpa. Quando ele encontra uma dificuldade, ele não planta, ele não semeia. O versículo 4 ele está dizendo: você precisa plantar, você precisa colocar a semente. O agricultor, quando ele planta o feijão, ele não olha para o tempo. Ele coloca a semente e ele espera. E ele fica trabalhando e cuidando do que é necessário para que no tempo certo venha a produzir o feijão que ele plantou. Então o preguiçoso ele não lavrará por causa do inverno. Ele vai olhar para circunstâncias exteriores e vai encontrar desculpas, pelo que mendigará na colheita e nada receberá. Se você não plantar, você não vai receber nada. Você pode achar difícil estudar para alguma coisa. Você pode achar difícil começar um negócio. Você pode achar difícil ter que começar pequeno, trabalhando muitas horas. Mas no começo vai ser assim. Depois você vai ganhando experiência, aperfeiçoando o que você está fazendo, até o momento em que você, se você nunca parar de estudar, se você nunca parar de aprender, se você nunca parar de crescer, vai chegar o momento em que você vai poder ficar mais tranquilo em razão do domínio dos processos. Mas sempre tem que existir um começo. Versículo 5. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Esse versículo fala de sabedoria. O homem que é inteligente, o homem que é sábio, ele consegue tirar do coração
o conselho e colocar em prática. Então o versículo 5 está dizendo: muitas vezes nós temos boas ideias, muitas vezes nós temos uma informação, muitas vezes nós temos um conhecimento que podemos ajudar alguém, que podemos aplicar para nós mesmos e receber algo melhor, mas aquilo fica como água profunda. Água profunda é o quê? Aquilo que você não coloca para fora. Fica dentro do seu coração. Como águas profundas é o conselho no coração do homem. Se o conselho fica só dentro do seu coração, fica só como intenção, mas não vem para fora, para ação, para fazer na prática aquilo que você tem dentro de você, não vale nada. Uma ideia, ela não tem valor. Ela só tem valor quando ela sai para fora. Então, o homem de inteligência tirará o conselho do coração e colocará para fora. Versículo 6. O que você tem que colocar para fora? Que você já pensou, você já projetou, mas você ainda não pôs em prática. Versículo 6. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Esse versículo 6 está pintado de laranja claro porque ele fala de sabedoria, porque a sabedoria nos mostra que não devemos confiar cegamente nos homens. A Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Por que maldito é o homem que confia no homem? Porque o ser humano erra, o ser humano peca. Mesmo entre marido e mulher, muitas vezes fica combinado que os dois vão fazer A e de repente um deles faz B. E aí a pessoa fala, mas não ficou combinado? Então, cada qual entre os homens apregou a sua bondade. Os homens falam, eu sou bom, eu faço a coisa certa. Mas o homem fiel, quem o achará? Quem você encontra que realmente é fiel? Fiel é uma palavra que significa completamente correto, completamente leal. Ele sempre vai respeitar os pactos, a aliança. Quem você encontra que não erra alguma coisa nos contratos, nos pactos, na aliança que fez? Então o versículo 6 é: nos relacionamentos, você sempre tem que estar pronto para perdoar. Você não deve ficar impressionado com o erro. Esse versículo 6 se aplica para as pessoas que se desviam da igreja por causa do erro do pastor, por causa do erro de alguém. Você não tem que ficar impressionado, nossa, ele era o pastor, como que ele pôde adulterar com a mulher do irmão que canta no coral? Como que ele pôde olhar para mim de cima a baixo e reparar a roupa que eu estava usando? Como que ele pôde parar de falar comigo porque eu perdi o meu emprego e agora estou numa situação difícil e a pessoa parou de falar comigo, sendo que a pessoa era meu amigo e frequentava a minha casa? As pessoas, elas ficam sentidas, elas se lamentam quando alguém faz qualquer dessas coisas que nós acabamos de dizer. Mas o versículo 6 ele nos dá um aviso. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade. Ah, eu sou seu amigo, você pode confiar em mim. Mas o homem fiel, quem o achará? Então o versículo 6 está dizendo assim: fique ligado, preste atenção em relação aos seus relacionamentos, a vida é assim. Não fique impressionado se alguém que frequentava a sua casa porque você passou por uma situação difícil de repente desapareceu. O homem fiel, quem você vai achar? Não fique decepcionado, não fique carregado de questionamentos com relação a isso. É assim. Versículo 7. Nós estamos usando a cor verde claro sobre o tema da justiça. Então, versículo 7. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Sinceridade é uma palavra que vem de sincera. Sincero, sem cera. Então, quando um vaso é trincado,
As pessoas colocam uma cera da cor do vaso para esconder a trinca. Mas Deus, ele quer pessoas sinceras. O justo, ele anda na sua sinceridade. O justo, ele não coloca cera para esconder o que está errado. Ele fala, olha, estou vendendo esse carro. Ele tem um defeito na embreagem. Ele tem um defeito no câmbio. Ele está com um problema ali. O justo, ele não vai esconder. Ele vai chegar e dizer o que é verdadeiro. Ele é sem cera, é transparente. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Ou seja, os filhos do justo vão ser bem-aventurados, eles vão ser felizes. Por quê? Eles não vão ter nenhum débito, nenhuma dívida. Ninguém vai dizer, ah, você é o filho daquele caloteiro. Ah, você é o filho daquele que não paga a conta, que desonra a família, que xinga as pessoas. Então, o justo, ele anda sempre na verdade, na sinceridade. Os filhos dele serão felizes, porque vão ser reconhecidos como: ah, você é o filho daquele bom homem, é o filho daquela boa mulher, que sempre faz a coisa certa, que honra os contratos, que honra a família. Versículo 7 fala isso. Então, o versículo 7 está dizendo: vale a pena ser justo, vale a pena ser correto. 8. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. O versículo 8 está dizendo: quando o responsável por um julgamento, o juiz, o rei, o governador, aquele que tem autoridade, quando ele senta, né, o dono da empresa, quando ele senta no trono do juízo, quando ele senta para resolver uma questão, com os seus olhos dissipa todo o mal. Ele olha o que está acontecendo e tudo aquilo que for ruim, ele vai dissipar. Dissipar significa o quê? Significa limpar completamente. Então o versículo 8 está dizendo assim: faça a coisa correta, porque se você cair em um juízo, de repente em uma situação em que você tem que dar contas a respeito do que você está fazendo, você vai ser descoberto e você vai receber o castigo. Porque quando a pessoa que tem autoridade se sentar ali naquele posto, ela vai dissipar todo o mal. Versículo 9: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? O versículo 9 está dizendo, quem pode bater no peito e falar, eu não tenho pecados? Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, e fala, no 8, 9 e no 10. No 8 e no 10, fala assim: aquele que diz que não tem pecados é mentiroso. E depois o outro versículo fala assim: aquele que diz que nunca comete erros, que é puro, faz de Deus um mentiroso. Porque Deus fala para nós que nós somos pecadores. Então quem poderá dizer, purifiquei o meu coração e limpo estou do meu pecado? Todo mundo tem pecado. E é porque todo mundo tem pecado que o versículo 6 fala: cada qual entre os homens apregou sua bondade, mas o homem fiel quem o achará? Não fique decepcionado em razão de uma infidelidade de algum amigo ou de algum colega de trabalho, ou em relação... Tem colega de trabalho que começa a falar mal do chefe para o outro, e o outro escuta, grava e daí manda para o chefe. Fala, olha aqui, ó, ele está falando mal a teu respeito. Então, preste atenção. Quem é o homem fiel? Versículo 10. Duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Está aqui em verde porque está falando de justiça. Deus quer medida certa. Versículo 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. O versículo 11 traz uma sabedoria. Você conhece uma pessoa pelo que ela fala e pelo que ela faz. Principalmente pelo que ela faz. Se a pessoa fala e não faz, preste atenção no que ela faz. Porque o que ela faz é o que revela quem ela é. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, pelas suas atitudes, por aquilo que ela faz, se a sua obra for pura e reta. Então não se engane,
Se uma pessoa fala que é seu irmão, mas fica falando mal a respeito das outras pessoas para você, ele vai falar mal de você para os outros também. A atitude é o que importa. Versículo 12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Esse versículo 12 traz uma sabedoria. O meu ouvido e o meu olho não foi feito para ficar ouvindo coisas erradas. Eu não posso ficar sentado numa roda de conversa onde as pessoas ficam falando mal umas das outras, onde as pessoas ficam fofocando, onde as pessoas ficam murmurando, onde as pessoas vivem reclamando. O meu ouvido é para ouvir hinos de louvor a Deus, é para ouvir a palavra de Deus, é para prestar atenção e escutar o sofrimento do próximo, para ver no que eu posso servir o próximo, ajudá-lo, ajudá-la a sair da situação difícil. Foi para isso que Deus fez o meu ouvido, para isso. E o olho que vê, o meu olho não foi feito para ver pornografia, não foi feito para ficar prestando atenção no defeito da roupa do próximo, não foi feito para eu ficar cuidando da vida dos outros, para ficar em rede social durante todo o tempo gastando a minha vida com coisas que são inúteis e que não vão edificar. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Deus nos deu sentidos para conhecermos a palavra dele, olharmos as maravilhas que ele faz. O Salmo 19, por exemplo, fala assim: os céus manifestam a glória de Deus e a obra e o firmamento mostra a glória das suas mãos. Então, quando você olha para o céu, você vê o sol, a lua, as estrelas, as nuvens. Todas essas coisas manifestam a glória de Deus. Foi para isso que Deus fez o nosso olho. Versículo 13. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Está aqui em azul claro, porque está falando a respeito de preguiça, está falando a respeito do nosso trabalho. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos, ou seja, abre os teus olhos, fique atento, crie projetos. Você já pensou a respeito da sua aposentadoria? Tem pessoas que quando são jovens, elas gastam tudo e elas não reservam nada. E elas nunca pensam em criar um plano para reunir recursos, para abrir negócios, para que no futuro possam ter uma vida tranquila. Você precisa pensar nisso quando é jovem. Você precisa buscar conhecimento sobre finanças, estudar, para poder ter fartura de pão. Versículo 14. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. O versículo 14 nos traz uma palavra de sabedoria. Quando você quer vender um produto, você precisa garantir que esse produto está bem, tem valor para quem vai comprar. Porque quando o comprador quiser tirar o preço, pechinchar, dizer que não vale, você vai ter argumentos para revelar a ele: vale sim, porque tem isso, tem isso, tem isso. Então você tem que se informar muito bem daquilo que você vai vender e do serviço que você vai prestar. Só você pode perceber o valor do seu produto e do seu serviço para poder falar para o comprador. Você precisa mostrar para o comprador, para que ele perceba o valor do seu produto, do seu serviço. Você que prega a palavra, você precisa mostrar como Deus é maravilhoso e poderoso na sua vida. Colocando aqui, não que a palavra seja um produto ou um serviço, mas quando você prega a palavra, você tem que mostrar que aquela palavra tem resultado na sua vida, para que a pessoa que ouve a palavra diga: sim, vale a pena andar com Deus. Mas colocando no produto e no serviço, o comprador vai tentar tirar o preço. Você tem que mostrar o valor que tem. Versículo 15. Há ouro e abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Nós estamos usando a cor roxo para todos os versículos que falam sobre as nossas palavras. Então, há ouro e abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Ou seja, quando a pessoa tem o que falar,
quando ela sabe o que ela diz, isso vale como joia preciosa. Cuide do que você fala. Busque conhecimento e instrução, para que você tenha o que falar e que seja algo que edifica e transforma a vida das pessoas. Versículo 16: Aquele que fica por fiador do estranho tira sua roupa e penhora por um estranho. Então, o versículo 16 traz uma sabedoria: não assuma dívida de ninguém. E também traz puxa um outro assunto: não empreste dinheiro para ninguém. Quem empresta dinheiro para outra pessoa acaba se decepcionando. Diga não. Se você resolver ajudar a pessoa, faça uma doação. Diga, então tá aqui, eu vou te ajudar, porque eu tenho condição agora. Ou você pode fazer a doação de uma parte, a pessoa te pede 100 emprestado. Você fala, eu não tenho 100, eu não empresto dinheiro, mas eu vou te dar aqui 5. E agora você fica com a responsabilidade de procurar os outros 95, pede para os outros. Aí você deu 5, mas você não fica dependendo da pessoa. Porque depois a pessoa você fica dependendo da pessoa devolver, você fica refém da pessoa, quando a pessoa não devolve, você fica com mágoa. Não caia nessa armadilha de ser fiador e de emprestar dinheiro para os outros. 17. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Então aqui está de roxo, porque é sobre o que nós falamos. Aquele que fala mentiras pode até se dar bem no começo, pode parecer ser suave, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Quando ele for descoberto, vai ter amargura. 18. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. Versículo 18. Nós temos muitas guerras ao longo da vida. Guerra no trabalho, a guerra é a nossa luta do dia a dia. Então, você precisa ter conselhos. Cada pensamento com conselho se confirma. Se você tem bons conselhos, você consegue realizar os seus pensamentos. E com conselhos prudentes, você vence o dia a dia, você vence a guerra. No espiritual também. Quando você tem bons conselhos que vêm da palavra, você vence a guerra espiritual também. Versículo 19. Você vence a guerra, né, espiritual. Versículo 19. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que com o que afaga com seus lábios não te entremetas. O versículo 19 está falando: a pessoa que fica o tempo todo falando, reclamando, murmurando, é uma pessoa que não tem domínio próprio, ela não controla o que ela fala. Pessoas que têm domínio próprio, que são inteligentes, elas não ficam reclamando, elas ficam pensando em como mudar a situação. Agora, aquela pessoa que fala, tempo ruim, economia ruim, o governo tá mal, ela fica o tempo todo maldizendo. Se você contar um segredo seu para ela vai dizer, olha, o fulano acabou de me contar que aconteceu isso com ele. Porque ele não tem controle, não tem domínio próprio, a pessoa que vive maldizendo. Pelo que com o que afaga com seus lábios, não te entremetas. Se você conhece alguém que fica... Tem os dois lados, o que fica maldizendo e tem aquela pessoa que fala... ela bate no ombro das pessoas e fala assim, você tá bem hoje, né? Ela fica querendo agradar os outros. Então o versículo 19 está dizendo, não se reúna, não junte com pessoas que ficam sempre elogiando todo mundo. Ele elogia todo mundo porque ele é falso. Você se mete com ele elogia um e fala da vida de um para o outro, fala do outro para um. Fique longe de gente assim. Versículo 20. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. O nosso pai e a nossa mãe, aqui no versículo 20, está falando a respeito das pessoas que nos amam e que cuidam de nós, e que são pessoas que obedecem a Deus. Quando uma pessoa obedece a Deus e ela quer o nosso bem, ela vai trazer bons conselhos. Então, se você não ouvir esse pai ou essa mãe, essa pessoa que segue a Deus e que dá conselhos para você e você amaldiçoar essa pessoa, a sua lâmpada se apagará. A sua capacidade de enxergar vai se apagar. E você ficará no escuro, em trevas densas. É isso que o versículo 20 está dizendo. Escute quando a pessoa é dedicada a Deus e ela traz conselhos para você.
Versículo 21. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Então tem pessoas que têm muita pressa em tomar uma herança. Elas não resolvem os assuntos com os familiares de uma maneira tranquila. Ela já quer tomar posse da casa que ficou, do carro que o pai deixou. E o que acontece? Os irmãos, os outros herdeiros, ficam com raiva, começa a criar divisão. E é isso que nós vemos acontecendo em muitos processos de inventário, né? As pessoas ficam com raiva umas das outras. Por quê? Porque elas não resolvem o problema, elas não resolvem a divisão com o diálogo, com o respeito, com conversa. Elas, cada um olha para o seu interesse. Então o versículo 21 está dizendo: para resolver a herança com justiça. 22. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. É falta de sabedoria querer vingança. A pessoa que fica pensando em vingança, ela gasta o tempo da vida pensando na pessoa de quem ela quer se vingar. O fulano me fez o mal. Daí a pessoa fica o tempo todo pensando no fulano, quando poderia estar pensando em como prosperar, como melhorar o relacionamento com Deus, como melhorar o seu casamento, como cuidar da sua vida, mas está pensando no outro. Então, perdoe a pessoa, o Senhor vai fazer justiça. Versículo 23. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Está em verde claro porque fala de justiça. Deus deseja o peso justo. 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Esse versículo está em laranja porque nós precisamos entender. Deus tem o domínio sobre todas as coisas que acontecem na terra. Nós podemos projetar que nós vamos enganar alguém e vamos nos dar bem. Mas o Senhor, ele tem o controle dos nossos passos. Quando nós erramos e enganamos alguém, nós vamos receber o castigo. Porque nós podemos criar na nossa cabeça assim: eu vou fazer isso, isso e isso, e eu vou conseguir enganar a pessoa e eu vou receber esse lucro. Eu criei os meus passos para enganar o próximo. Só que o versículo 24 está dizendo: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Então eu faço as coisas, Deus deixa você fazer, mas depois Deus fala: agora chegou o tempo da justiça. E ele vai colocar um caminho em que a justiça vai ser realizada, porque ele não vai deixar que a pessoa que pratica o mal prevaleça sem receber o castigo. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Percebe que tem coisas que você faz e que você não entende por que está acontecendo aquilo? Por quê? Porque Deus é que é soberano. Ele é que dirige os passos do homem. Até quando você vê alguém fazendo coisa errada, não fique indignado. Vai chegar a hora que ele vai tropeçar e vai receber o castigo. Tenha certeza de que Deus está vendo tudo que ele está fazendo. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios 3, não fique indignado com a prosperidade do homem injusto. Por que não ficar indignado com o homem e com inveja do homem justo? Porque ele vai receber o castigo. Versículo 25. Laço é para o homem dizer precipitadamente: é santo, e feitos os votos, então inquirir. O versículo 25 está em roxo porque tome cuidado com o que a sua boca fala. Antes de você falar que vai fazer alguma coisa, é santo, ou seja, isso aqui é bom. Pense, pergunte antes. Está dizendo aqui que é um laço para o homem falar assim: isso aqui é bom. E depois que já fez o voto, depois que já contratou, aí depois começa a perguntar. Pergunte antes. É um laço você não perguntar antes. Versículo 26. O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. Quem tem a sabedoria, quem governa bem a sua vida, o rei sou eu, você é a rainha da sua vida. Você aí é rei da sua vida. Você é rei, você é rainha. Por quê? Porque você tem o poder de decidir
a sua vida. E se você é sábio, se você é sábia, você dissipa os ímpios, você arranca da sua vida os ímpios e faz girar sobre eles a roda, ou seja, você coloca eles para fora da sua vida. Quem é sábio coloca as pessoas que praticam o erro fora da vida. 27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. A alma é o nosso centro de vontades e pensamento. Os nossos pensamentos e as nossas vontades estão na nossa alma. Então, na alma do homem, a alma do homem é a lâmpada do Senhor. Os nossos pensamentos e as nossas vontades são o que dão luz para nós. E o que os nossos pensamentos e as nossas vontades, para onde elas se inclinam, é isso que revela, esquadrinha o íntimo do nosso ventre. Se os nossos pensamentos e as nossas vontades são dominadas pelo Senhor, o íntimo do nosso ventre vai ter bondade, paciência, mansidão, amizade, fidelidade. Mas se a nossa alma, os nossos pensamentos e as nossas vontades estiverem sem a lâmpada do Senhor, que é a palavra dele, o Salmo 119 fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós não temos a palavra do Senhor como a nossa lâmpada, os nossos pensamentos e as nossas vontades, elas ficam nas trevas. E o que vai se esquadrinhar, o que vai se revelar no nosso íntimo, são trevas. Até Jesus disse isso, que os olhos são a luz do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o corpo é bom. Mas se os olhos são maus, o corpo é mau. E se a luz que está dentro de nós é treva, então a treva é muito grande. Se aquilo que nós achamos que é certo, na verdade é treva, então a treva é muito grande. Versículo 28. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Então, o rei aqui, mais uma vez, somos nós. Nós governamos a nossa vida. Quem tem a capacidade de fazer o bem, benignidade é isso. Capacidade de fazer o bem. Verdade é andar com sinceridade, com transparência. Quem tem a capacidade de fazer o bem e anda sempre falando a verdade, vivendo na verdade, agindo com verdade, vai ser guardado do mal. E com benignidade sustém ele seu trono. Aquele que é benigno, que é generoso, que é pacífico, que ama as pessoas, que cuida bem das pessoas. A pessoa que tem a bondade, ela sustém o seu trono, ela sustém a sua vida. E esse versículo também fala para quem é líder, para quem está na chefia de alguma coisa. Quando você trata bem as pessoas e quando você trata com verdade, os funcionários respeitam você como líder. Você é um bom rei, você é um bom líder. Ninguém gosta de líder que é falso, trapaceiro, desonesto, que aplica só penalidade. A benignidade e a verdade guardam o rei. Se você é um bom líder, você vai despertar o melhor dos funcionários, o melhor dos liderados. 29. O ornato dos jovens é a sua força. Então, o 28 aqui, a sabedoria está em você buscar fazer o bem e ser verdadeiro para ajudar as pessoas. E tomar isso como princípio na sua vida. 29. O ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos as cansa. O 29 está dizendo, quando você é jovem, aproveite a sua força, porque é isso que você tem de melhor. Quando você estiver velho, não fique triste por causa da aparência. O seu valor está na sua experiência. As cãs são as marcas da velhice. A beleza dos idosos é o que tem de bom para nos ensinar. Então, os jovens muitas vezes falam que desprezam a sua força. Seja sábio, use a sua juventude, a sua força para ganhar boas experiências. E os velhos muitas vezes ignoram as experiências que tiveram. Pense naquilo que vocês acertaram e até nas coisas que vocês erraram. Pensem assim, vou trazer o conselho para os meus netos, para as pessoas que eu conheço, de não fazerem isso para não errar. Versículo 30. Os vergões das feridas são a purificação dos maus.
como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. O versículo 30 está dizendo: quem é mau recebe pancadas da vida. Então, procure conhecer o bem. Versículo 28, né? Procure conhecer, ter a capacidade de fazer o bem e de conhecer bem a verdade, porque é com isso que você sustenta o seu trono. É com isso que você se sustenta na vida. É com isso que você consegue o bem. Se você praticar a maldade, andar na falsidade, na mentira, e não conhecer a sua força enquanto você é jovem, você vai ter muitas feridas na vida. Então, se purifique do mal. Essa é a palavra de Provérbios, capítulo 20. Deus abençoe. Amém.